A Eliane escreveu, seria uma forma de manter conectando-se com a mãe? Não sei. É estranho. Seria uma forma de manter conectado no sofrimento. Provavelmente a mãe também tem um sofrimento. Pode ser uma lealdade no sofrimento, que foi uma aula anterior. Acho que a aula de ontem, anteontem, foi a lealdade no sofrimento. Para mim, parece mais, nesse caso, uma lealdade no sofrimento. A pessoa mantém o sofrimento que a mãe também tem. E é uma forma de, no sofrimento, se manter ligado. E deixa eu ver se tem mais perguntas. Conforme vai ter nos comentários, as mensagens vão subindo. Eu estou rolando para baixo, porque eu tinha deixado ela parada numa mensagem que eu ainda ia ler. Estou chegando a 20, 14, pronto, cheguei na mensagem que está atual. Então, esperar dos outros aquilo que só você pode dar para você. A gente se coloca nessa situação. Ninguém coloca a gente nela. Só que a gente está nela por inconsciência, pelo automatismo. Quer ver um exemplo? Se sentir rejeitado. A pessoa que se sente rejeitada rejeita os outros. E ela nem percebe isso. Você tem pensado nisso? Então, se você é uma pessoa que se sente rejeitada em ambientes novos, ambientes que você não conhece ninguém, se sente desconfortável em falar com as pessoas, eu me identifico com isso. É um tema que eu trabalhei em algumas camadas e percebo que ainda tem um pouquinho. Como eu falei, é um processo e quando você trabalha camada a camada, vai diminuindo a intensidade. Então, imagina que o problema é desse tamanho, aí você trabalha uma camada. Exemplo, faz uma sessão faz uma constelação familiar. Aí o problema que era assim, depois de uma constelação, fica assim. Porque já muda algo. Porque não é só conversar, tem também uma experiência. Então, isso é uma camada. Aí, na sessão seguinte, da forma como eu trabalho, resolve-se outra camada. E aí tem um problema diferente. Esse aqui já não é igual ao anterior. Aí, na seguinte, outra camada. E aí pode ser que lá na quarta vez resolveu a quarta camada. E aí 4 semanas resolveu um tema que estava acompanhando a vida toda. A mágoa que eu senti por 20 anos, mais ou menos, foi uma sessão para aliviar a sobrecarga. Tinha outros temas para eu trabalhar, não resolveu, não é milagre. Ainda tinha um pouquinho de mágoa para resolver, que eu precisei trabalhar por outros caminhos. Não era trabalhar a mágoa de novo, mas era trabalhar a expressão, a vulnerabilidade, o ficar do meu lado, o me acolher, a autoempatia. E foram camadas que eu fui descobrindo, continuou na minha busca. E conforme eu fui descobrindo, na minha busca para me trabalhar, eu fui levando isso para as sessões de terapia. Eu como terapeuta. Então, eu ia me trabalhando e aí, coincidência, as pessoas que vinham também tinham um tema parecido. E aí, claro, uma coisa ligava a outra, em termos de já colocar em prática uma nova consciência, uma nova percepção. Uma delas é essa questão do luto. A gente vivencia o luto não só no falecimento, também tem o luto dos términos, das outras perdas. Pode ser uma perda material, pode ter um luto numa mudança. Você passou alguns anos morando num lugar, você vai se mudar. Existe um luto ali. Pensando no luto como um processo de lidar e assimilar a tristeza. Para muitas pessoas, o luto é algo complicado, que a pessoa foge e nunca quer lidar. Eu fui para um treinamento de comunicação não violenta, nível avançado, porque eu já tinha feito os outros, e aí eu fiquei surpreso com a forma objetiva, simples, prática e efetiva de fazer o luto. Mas aí o caminho é entrar em contato com a dor, com a tristeza, reconhecer essa tristeza hoje, aí reconhecer o que está presente, aí é um processo de percepção e acolhimento. Depois que fez isso no agora, aí vai para a infância, para quando surgiu a dor, e aí também faz o reconhecimento, o acolhimento, faz o luto. Luto significa aceitar uma impossibilidade, aceitar
que não tem volta. Aceitar que o falecimento é falecimento, não volta. Então é aceitar isso. O enlutar é, ok, essa é a dor. É isso, aceito. Sim, me permito sentir e eu cuido de mim. Esse é a dor doce por trás do luto completado. E por incrível que pareça, quando a gente vivencia esse luto e essa dor doce, muda o sentimento. Completa o sentimento. Às vezes, num tempo de uma sessão. Pode levar mais, sem dúvida. Para cada pessoa é diferente. Não estou dizendo que é uma regra, mas na minha experiência, as pessoas com quem eu trabalhei o tema do luto, todas elas foi na mesma sessão liberou a dor. Mas claro, varia de pessoa para pessoa, varia da disponibilidade, da abertura. Eu já atendi pessoas também que na sessão ficava brava e falando de todos os problemas e culpando quem causou a dor, a mãe e coisas assim. E aí o trabalho que eu tinha que fazer era deixar a pessoa falar toda a raiva dela, porque não tinha jeito, quando eu perguntava, a pessoa ficava com mais raiva. E aí depois de 30 minutos expressando a raiva, e aí quando eu ia já tendo espaço e mais pausa, onde eu fazia alguma pergunta, até chegar no ponto em que podia ter a experiência de um movimento sistêmico, de algo para curar uma dor que estava presente. E tudo isso pode se concentrar no tema da aula de hoje. Se a gente entender, se as pessoas, de modo geral, entenderem que buscar no outro é fonte de conflito, e a maioria das pessoas fazem isso. Fica buscando resolver uma dor no outro. É o relacionamento que vai resolver a minha solidão. Não vai. A pessoa vai estar na relação se sentindo sozinha. Porque a outra pessoa não vai estar disponível, por exemplo. Ou a insegurança que eu sinto vai resolver na relação. Não vai. Vai continuar na relação por outros motivos. Ou quando tiver filhos, ou quando mudar de país, ou quando tiver aquela mudança profissional, ou aquele cargo, aí vai ficar bem. Não vai. Se a gente não fizer pela gente, se o cuidado não vier primeiro de mim para mim, de mim para mim, vai continuar lá. É bem prático. A forma que eu coloco é... Por que eu falo que é prático? Existe uma necessidade por trás da emoção básica, que é a tristeza. A tristeza só vai diminuir se eu cuidar da necessidade por trás dela. Isso é tipo 1 mais 1 igual a 2. Quando eu reconheço a tristeza e cuido da necessidade por trás dela, ela diminui. Só que ela vai diminuir até um certo ponto. Por quê? Até certo ponto. Porque a tristeza que tem a necessidade de cuidado é a minha tristeza. Mas eu posso estar envolvido em tristezas que não é só minha, que não são só minha. Eu posso estar envolvido na tristeza que vem da família, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, pode ser o campo de relações na família que tem essa tristeza que todo mundo evita, e aí eu preciso trabalhar essa segunda camada de tristeza. De onde vem? Vem da minha mãe que não estava disponível. Então, como que eu trabalho essa relação? Ao invés de esperar que ela cuide de mim, eu vou cuidar de mim. Ou seja, volta para o tema da aula. Qualquer dificuldade de relacionamento, experimenta pensar nessa relação que você tem dificuldade. O que você está esperando receber da pessoa que você não está dando para você?